Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um resumo para vocês do conteúdo que a gente trabalhou no primeiro bimestre do 8º ano. Nós iniciamos então nosso conteúdo trabalhando Revolução Inglesa, né? Então, vou tentar ser breve, mas o vídeo vai ficar um pouco extenso, porque eu vou passar o conteúdo da Revolução Inglesa, Iluminismo e Revolução Industrial, ok? Então, vamos lá então. Para a gente entender então o que foi a Revolução Inglesa, nós temos que entender que foi um movimento que durou 48 anos na Inglaterra, né? E tinha como objetivo então acabar com o absolutismo. Então nós vamos ver aí nesses 48 anos uma briga muito intensa entre o parlamento inglês e o absolutismo, né? As dinastias Stuarts, enfim. Então a Revolução Inglesa ela vai durar então 48 anos, vai de 1640 até 1688. Então, para a gente entender direitinho, primeiro a gente tem que entender o que estava acontecendo na Inglaterra, né? Que vai gerar esse movimento aí, essa insatisfação da sociedade, do parlamento com o absolutismo inglês. E entender o que eles queriam. Então, primeiro a gente tem que entender que o rei, no caso com o rei Carlos I que vai iniciar o processo de Revolução Inglesa. Então ele estava no poder nesse momento, ou seja, ele consistia todo o poder para ele, né, o poder absolutista, um poder centralizado, né, ou seja, poder legislativo, executivo, judiciário e religioso também. Então todo o poder em torno de um poder absolutista é exercido por uma única só pessoa, e também o poder ele é hereditário, é passado de pai para filho. Então, algumas características que vai então deixar o povo insatisfeito em relação ao rei Carlos. Nesse momento, existia o parlamento ele que é um grupo de ministros, só que o rei não dava mínima para os ministros, o rei ele não cumpria com as ordens, não dava satisfação, não fazia uma devolutiva a respeito do seu governo, e isso deixou o parlamento muito insatisfeito. Então, outros fatores também que vão desencadear a Revolução Inglesa são os fatores religiosos. Por quê? Nesse momento também estava acontecendo a Revolução Protestante, o protestantismo, né? E existia uma certa rivalidade entre os protestantes e os católicos nesse momento. E eles estavam muito descontentes com o governo de Carlos I, que era perseguidor, que era autoritário aos protestantes. Existiam muitos protestantes, né, chamados os puritanos e os anglicanos na Inglaterra, e essas relações não eram muito boas. Tanto é que um dos fatores que vai desencadear a vinda dos ingleses para a América vai ser devido às perseguições religiosas ocorridas na Inglaterra. Então, o rei Carlos I ele era casado com uma católica e ele não tinha uma relação assim muito próxima com os protestantes, né? E ele era muito ligado à religião católica. E nesse sentido nós temos que lembrar do direito divino dos reis, que era como se fosse um consentimento de Deus, né, para ele administrar, para ele governar. E a igreja apoiava isso. Então, assim, sempre quando nós temos uma monarquia, geralmente existe um apoio religioso por trás, né? No caso do Brasil, né, a igreja também a igreja católica também era oficial, também era a religião oficial do governo português nesse momento. Então nós temos aí uma ligação muito próxima do absolutismo com a religião. E
E os protestantes ingleses não gostavam de Carlos I porque ele era perseguidor dos protestantes, né? Essa perseguição, ela se dava através de mortes, né? De perseguições ligadas à sociedade, enfim. O parlamento, nesse sentido, ele não concordava com esse tipo de perseguição religiosa, né? Porque era brutal. Então, outro fator que o parlamento também estava descontente era que a burguesia não estava tendo apoio também do rei. Então, eles não tinham participação política. A burguesia era chamada de gentry e eles tinham dinheiro, mas eles não tinham voz política, eles também queriam ter voz política também. Outra questão era o preço abusivo dos impostos também, que foi um descontentamento que gerou a Revolução Inglesa. Então, em 1640, a Inglaterra estava passando por uma série de crises econômicas, né, onde o rei quis aumentar de novo os impostos, só que ninguém queria que esses impostos fossem aumentados de novo, e o rei resolveu convocar o parlamento para a culpa do aumento dos impostos não ficar só sobre ele. Então, a partir do momento que o rei convocou o parlamento ele acabou não aceitando esse aumento dos impostos, e não só aceitou que o rei aumentasse os impostos, como propôs que o rei também fizesse uma nova constituição para que desse maior participação política para as pessoas, principalmente para a burguesia que estava em ascensão nesse momento. Mas o rei Carlos I não aceitou isso, não gostou nada dessa proposta do parlamento, e a partir disso ele dissolveu o parlamento, acabou com o parlamento. Isso foi chamado de Short Parliament, que se chama parlamento curto. O rei queria mostrar então para eles que ele era autoritário mesmo, que era ele que mandava. Então nesse momento, não só a Inglaterra se revoltou, mas a Irlanda também, que era um país que fazia parte do Reino Unido, né, da Inglaterra, também a Irlanda, então, também já aproveitando desse momento confuso, esse momento de instabilidade aí, de briguinha com o parlamento, devido à não aceitação do parlamento para aumentar os impostos e para exigir uma constituição, a Irlanda, então, se revoltou querendo a independência. O rei pediu nesse sentido, né, que aumentasse o exército para conter a revolta lá na Irlanda, mas o parlamento negou, falou: não, nós não vamos aceitar que aumente o número do exército para conter a revolta da Irlanda, e porque o parlamento sabia que o rei era um tirano, né? Então, a partir daí vai começar uma guerra. De um lado vai estar o rei, né, que era apoiado pelos católicos, pelos anglicanos e pela alta nobreza, pelos mais nobres, pelos geralmente funcionários do rei, funcionários públicos, contra o parlamento, que era apoiado pela burguesia, gentry, e era apoiado também pelos puritanos. Então, no início, né, dessa guerra entre o parlamento e o rei, o exército do rei ele vai começar ganhando, porque o exército do rei já tinha o seu grupo de soldados, já tinha todo um aparato, né? E o parlamento não tinha. Então, a partir daí, o parlamento começou a perder, e eles escolheram, então, colocar na posição à frente para dominar o exército do parlamento um homem chamado Oliver Cromwell. Oliver Cromwell vai ser uma figura muito importante nesse processo da Revolução Inglesa, porque ele vai começar a treinar os soldados, vai começar a colocar ordem, colocar funções para os soldados, enfim. O exército, então, até então que estava despreparado, não estava treinado, vai começar então a se levantar, e todo o mérito aí a gente dá para Oliver Cromwell, que vai implantar então dentro do exército o New Model Army, que é um novo modelo de exército. Assim, e aí o exército do parlamento vai acabar ganhando, e o rei, né, o exército, só lembrando, o exército de Cromwell era chamado de cabeças redondas, porque eles cortavam o cabelo em tigelinha, assim,
A gente tem que lembrar disso também. Então, com a perda, né, então, do rei, do exército do rei pelo parlamento, o rei acabou fugindo para a Escócia, né, após a derrota, e os escoceses, a partir do momento que eles descobriram que o rei estava na Escócia, os escoceses venderam o rei para o parlamento. Então, assim, o rei voltou para a Inglaterra, ele foi condenado, né, ele foi morto pelo parlamento. Foi aí, então, o início, ocorreu a partir da morte do rei Carlos, ocorreu então o início da República Inglesa. Daí então não tinha rei, não tinha quem iria governar a Inglaterra. Eles colocaram então Oliver Cromwell para ser o líder, né, para liderar o parlamento. Então no início o Oliver Cromwell ele vai ter uma administração muito boa, ele vai liderar com a ajuda do parlamento, vai ser bem democrático, né? Mas depois de um tempo ele vai começar a se tornar ditador. Ele vai começar a querer governar sozinho, sem a ajuda do parlamento. Então nesse momento ele vai dissolver o parlamento, vai acabar o parlamento e vai se colocar enquanto ditador, para governar sozinho, né? É bem irônico isso. Ele lutou, né? Ele lutou contra a ditadura absolutista, contra o absolutismo, e depois ele dissolve o parlamento e se torna então imperador da Inglaterra. Nesse sentido, então, vai surgir então uma outra revolta contra Oliver Cromwell, né, que é muito importante a gente lembrar, que de um lado, então, vai estar os Leavers, que eram os que defendiam o parlamento, né, eles queriam que a igualdade, uma democracia, eles defendiam o sufrágio universal, né, que todos pudessem votar, que todos tivessem a possibilidade de escolher um líder, e de outro lado os Díderes, que eram os agricultores, os camponeses, né, as pessoas que viviam no campo, e eles queriam uma igualdade social, uma maior participação também na política, né, e os Díderes, eles chegaram a invadir as terras dos nobres, a matar os nobres, a roubar a terra dos nobres, né? Então eles foram duramente reprimidos por Oliver Cromwell. Mas esses dois grupos, tanto os Leavers como os Díders, eles vão lutar contra Oliver Cromwell nesse momento aí. Então, mas o período que Oliver Cromwell governou a Inglaterra teve um certo avanço econômico. Nós temos que lembrar isso, que ele implantou os atos de navegação, né, que dizia basicamente que todas as exportações, né, produtos que viessem para a Inglaterra, deveria chegar a partir de navios ingleses. Então, com os atos de navegação, houve um crescimento econômico aí, um certo crescimento econômico aí na Inglaterra nesse momento. Mas chegou um momento que Oliver Cromwell morreu e deixou como sucessor seu filho, Richard Cromwell. Mas ele não conseguiu administrar a Inglaterra, ele acabou desistindo, ele abdicou 6 meses depois, ele abdicou, e com essa abdicação aí de Richard Cromwell, o parlamento, então, decidiu restaurar a monarquia, decidiu chamar de volta então a monarquia inglesa. Mas Carlos I tinha morrido, então eles colocaram no lugar de Carlos I o seu filho Carlos II. Então Carlos I e Carlos II, eles pertenciam a uma família chamada Stuart. Então nós chamamos de dinastia, como o poder é passado de pai para filho, e a família Stuart, então a dinastia Stuart. Então Carlos II ele vai assumir. Então, como eles eram muito católicos, né, o parlamento começou a fazer então um complô contra Carlos II, contra os Stuarts, né? E esse complô foi basicamente um golpe contra Carlos II. Então eles chegaram em Jaime de Carlos II, pediram para Jaime assumir o poder. Então, como o parlamento não confiava nos Stuarts, né, eles começaram a armar um plano para derrubar os Stuarts e conseguiram conquistar Guilherme de Orange, que era genro de Jaime II, para assumir o poder dele. Então, assim,
A gente não confia no Jaime II, a gente não confia na família dos Stuarts. Você tem que assumir o poder. Se você assumir o poder, você tem que aprovar uma lei chamada Bill of Rights. Então, Guilherme de Orange, né, assim, esse Bill of Rights, gente, significava a Carta dos Direitos, que era, na verdade, assim, uma carta que dizia que o rei, ele continuaria rei, ele continuaria com poder, sendo o soberano, mas, porém, ele seria inferior ao parlamento. Então, e assim funciona até hoje, né? A Rainha Elizabeth, ela reina junto com a sua família, mas quem decide as questões políticas, econômicas, sociais, quem decide toda a conjuntura política da Inglaterra é o parlamento. Então, Guilherme de Orange, ele vai assumir o poder nesse momento, só que ele não se opôs, o seu genro não se opôs, por isso que foi chamado, então, de Revolução Gloriosa. Essa última cartada do parlamento aí é chamada de Revolução Gloriosa, porque não teve uma guerra, né, para acabar com os Stuarts e assinar o Bill of Rights. Guilherme de Orange assinou o Bill of Rights e a política inglesa passou a funcionar dessa forma, é o parlamento que manda e o rei reina, uma figura figurativa ali, né? E então, só para retomar então, primeiro Carlos I, depois veio Oliver Cromwell, depois Richard Cromwell, depois Carlos II, Jaime, Guilherme de Orange e por fim o parlamento, que é assim que funciona até hoje. E assim foi o fim da monarquia absolutista lá na Inglaterra. Pessoal, qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagens, tá? Eu estou à disposição de vocês. Esse foi um resuminho da Revolução Inglesa. Eu vou passar um resuminho, eu vou fazer um vídeo num só, para nós não ficarmos então procurando o vídeo. Vocês têm um resumo total do bimestre de História. Ok? Então, outro conteúdo que nós estudamos foi o Iluminismo, né? O Iluminismo, então, foi um movimento que iniciou-se na França no século XVIII, o século chamado Século das Luzes. Então, para fazer então um breve resuminho desse período ali, nós temos que entender que as pessoas no século XVIII, elas já tinham saído da Idade Média. Então, lembrar que o comportamento a cultural, social, político, já estava diferente, né, da Idade Média, e a Idade Moderna vai trazer, então, uma concepção de mundo, de pensamento, de comportamento diferente. E o movimento iluminista, ele vai contribuir muito para isso. Quando eu falo iluminismo, estou falando de luz, né? Então, a luz do conhecimento, quando tem um desenho que aparece uma luzinha em cima, que você teve uma ideia, um pensamento, iluminou. Então, o iluminismo, o movimento iluminista, ele vai ser um movimento muito grande, que vai influenciar todas as áreas de conhecimento. A filosofia, a história, a política, a ciência, as artes. Então, todas as áreas da ciência, todas as áreas do comportamento social, político, cultural, vai ser influenciado pelo movimento iluminista. Basicamente, então, o iluminismo ocorreu no século XVIII, né, mas ele vai se estender por um longo período. Então, o que eles defendiam, né, os pensadores iluministas? A razão. Eles defendiam a razão como soberania, né? Era necessário, então, a partir da razão, fazer uso da experimentação, deixar o quê? Todo o conceito de preceitos religiosos que os povos europeus tinham no passado, deixar de lado e agora fazer uso da razão, da experimentação, da racionalidade, né? Então, é um momento em que vai ter uma troca do teocentrismo pelo antropocentrismo. O homem vai começar a fazer parte das questões que estão em volta dele. Então, o grande símbolo do iluminismo vai ser a enciclopédia.
o que foi a enciclopédia? Eles queriam fazer um grande livro, né, que contasse todo o conhecimento que foi escrito por esses cientistas, por esses filósofos, por esses estudiosos, e a enciclopédia foi organizada por Diderot. Na enciclopédia a gente vê, então, vários escritos sobre história, botânica, ciência, todos os conhecimentos de cunho científico que tinha ocorridos até então, eles organizaram através da enciclopédia. A igreja, nesse momento, ela vai se colocar contra a enciclopédia, tá? Ela vai... Por quê? Porque a igreja, ela estava na enciclopédia, mas assim como um aspecto filosófico, né? Não como um centro de discussões das questões religiosas. E muitas das coisas que estavam escritas na enciclopédia eram contra as determinações da igreja. Então, o século XVIII, considerado o século das luzes, ele vai ser inventado várias coisas, né, nesse momento, como o balão de ar quente, as escalas de tempo, os Fahrenheit, os Celsius. Lavoisier vai fazer, então, uma série de preceitos e leis, vai descobrir um monte de elementos químicos também que vai entrar para a tabela periódica. Então, foi um momento, então, de grandes questionamentos, né, de tudo que estava à volta do ser humano. Então, foi um período importante na área da ciência, mas também na área da política. Por quê? Quando a gente fala que é um momento importante na área da ciência, porque foi um momento que vai ser classificado uma série de espécies da flora e da fauna, né? Mas além do questionamento da ciência, a gente tem também o questionamento das questões políticas, porque na época o regime político era o absolutismo, que era um regime opressor, que descontentava muitas pessoas, né? Então vai ser questionado o absolutismo, aonde nós temos a figura aí importante, né, como Montesquieu, que ele discutia a necessidade de divisão dos poderes entre o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, nessa época, as pessoas, os reis eram totalmente contra os iluministas, né? Por quê? Porque eles queriam que a sociedade continuasse na escuridão, né? Na era das trevas, sem acesso à ciência, sem acesso ao conhecimento, né? Sem acesso à experimentação. Então, vai surgir aí vários filósofos, né? Como Voltaire, que dizia que o Estado ele tinha que existir para servir o povo, e não o povo para servir o império, para servir o rei. Ele defendia a questão da igualdade de direitos. Rousseau, né, também é outro filósofo que vai dizer que o homem, no fundo, o homem era bom, mas quando ele convivia com outras pessoas, quando ele vivia em sociedade, ele acabava se corrompendo, acabava se tornando mal, corrupto, egoísta. Outro filósofo, Hobbes, ele dizia que o homem é o lobo do próprio homem, né? Que o poder, ele corrompe a sociedade, corrompe o homem. Surgiu também nesse momento os déspotas esclarecidos, que foi adotado por alguns países, consistia no fato de alguns governos absolutistas reformarem o seu governo, dando assim ao seu povo maior autonomia, né, modernizando as questões administrativas e burocráticas do seu governo, né, começando dando mais autonomia às pessoas, não sendo tão rígidos, não sendo tão ditadores, dando mais direitos à sociedade. Outra questão importante também, pessoal, sobre o iluminismo, que o iluminismo vai influenciar a Revolução Francesa, vai revolucionar os franceses a lutarem contra o absolutismo francês, vai influenciar a independência da América, dos Estados Unidos, vai influenciar a independência de todos os países dominados pela Espanha e também vai influenciar os brasileiros a lutarem contra Portugal e exigir a independência também do Brasil. Beleza? Pessoal, então essa foi a revisão sobre o iluminismo. Então agora eu vou revisar com vocês o outro conteúdo, que é Revolução Industrial. Então, quando nós trabalhamos a Revolução Industrial,
nós temos que entender, primeiro ponto, entender o que foi a Revolução Industrial, quais foram as transformações que ocorreram a partir da invenção da máquina e como ocorreu esse processo. Então, a Revolução Industrial ela se iniciou no século XVIII na Inglaterra, tá, com a invenção da máquina, mas nós temos que entender algumas coisas que aconteceram antes. Então, primeiro, para a gente entender o que são formas de produção. Então, na Idade Antiga, na Idade Medieval, as formas de produção, as primeiras formas de produção eram artesanais. Ou seja, para mim comprar um sapato, primeiro eu tinha que encomendar, levava meses para ficar pronto o meu sapato. Então, existia o quê? Corporações de ofício. O sapateiro, o marceneiro, o ferreiro, o costureiro. Então, toda a produção era feita em torno do artesanato. Então, o homem produzia fazia a sua produção a partir das suas próprias mãos. E, com o passar do tempo, foi ocorrendo as corporações de ofício, ou seja, divisão do trabalho. Então, antigamente, uma pessoa só fazia um sapato. Então, ela ia lá, comprava o couro, ou ela mesma tinha um couro, tratava o couro, cortava o couro, lixava o couro, recortava o couro, pregava, fazia a sola do sapato com a madeira, pregava o couro na madeira, ou seja, ele fazia todo o processo de produção. Uma única pessoa fazia todo o processo de produção. Com o passar do tempo, foram criando oficinas, ou seja, se eu era uma costureira, eu ia ensinar outra pessoa a ser costureira. Eu era chefe e eu tinha os meus aprendizes. Foi ocorrendo a divisão do trabalho. Nesse processo de divisão do trabalho, nós chamamos de manufatura, produção manufatureira. Ou seja, uma pessoa se especializa em lixar o couro, a outra se especializa em cortar o couro, a outra se especializa na sola e a outra se especializa no corte, a outra na pregagem na colagem ou pregagem do couro na sola do sapato. Esse processo de produção é chamado manufatura. Ocorre aí a divisão do trabalho. A terceira forma de produção é a industrialização. Então, nós temos que ver o processo de industrialização, que foi a substituição do homem pela máquina. Não por completo, mas agora a máquina vai substituir o homem no processo de produção. As primeiras máquinas a serem inventadas foram as máquinas de fiar, né? Fiar o algodão. Depois, nós temos que entender os motivos que levaram a Inglaterra a ser a pioneira no processo de industrialização. Então, nós temos vários motivos aí que colocam a Inglaterra como pioneira. Como as questões políticas, a Inglaterra já estava com estabilidade política, já tinha uma burguesia forte, né, formada, já havia capital para investir no processo de industrialização, tinha uma boa saída para o mar, então tinha uma frota naval já formada, enfim, alguns das características pelo qual a Inglaterra vai se tornar pioneira. Além disso, a mão de obra, e que tinha mão de obra para produção, e também os cercamentos, né? Eles precisavam de matéria-prima para isso. Outra questão que nós temos que entender também, a questão da metalurgia. A Inglaterra também tinha metal para estar incentivando a produção de máquinas. Pessoal, houve muitas mudanças ocorridas a partir da Revolução Industrial. Então, a gente vê ali a formação da burguesia, formação das primeiras indústrias, das primeiras fábricas, e também a formação de uma classe operária. Quando nós trabalhamos a formação da classe operária, do trabalhador, e o nascimento aí do capitalismo, nós temos que ver várias consequências a partir disso. Quando
trabalhamos a formação da classe operária, nós temos que então ver então como a fábrica mudou a maneira como que as pessoas viviam, né? Então nós vamos sentir aí no século XIX, no século XVIII e no século XIX, grandes mudanças. Uma das mudanças foi a implementação do relógio, né? Agora eu tenho hora para chegar, hora para sair do meu trabalho, e a partir disso também uma série de reivindicações, né, que vai surgir a partir da Revolução Industrial, que é a reivindicação das questões trabalhistas. Eu passei para vocês um texto, né, também comentei por áudio, né, como era o trabalho, onde as pessoas trabalhavam até 16 horas por dia, né, sem férias, sem condições mínimas de trabalho, e de condições de higiene dentro da fábrica, onde até crianças, né, trabalhavam dentro das fábricas sem nenhum direito. Enfim, surgem aí então os primeiros sindicatos, os primeiros partidos políticos que vão reivindicar por melhoria na qualidade de trabalho e a questão também da valorização do trabalho. Outras questões também, a forma, né, como que o trabalhador era tratado dentro das fábricas, o cotidiano das fábricas, né, duras jornadas de trabalho, e também a relação das mulheres e crianças. Temos ali no livro, no texto que eu passei para vocês, 2 depoimentos muito interessantes de como era a vida das crianças dentro das fábricas. Eu gostaria que vocês lessem. A formação também das cidades, a transformação das cidades. Pessoal, nós temos que entender que até o século XVIII as cidades eram basicamente, o mundo era basicamente rural, né? As cidades eram pequenos entrepostos comerciais, e com o advento da industrialização as cidades vão começar a aumentar, vai ter uma transformação na vida social e urbana das cidades. Então, vai ocorrer um grande êxodo rural aí, aumentando os centros urbanos, e a partir do aumento dos centros urbanos também aumento dos problemas sociais, né? Que vai se propagar em todo o continente europeu e depois vai se estender para os demais países do mundo, da América, da Ásia, da África. Quando nós trabalhamos a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, nós temos que entender alguns conceitos que, como eu já falei para vocês, né, foi a luta pelos trabalhadores e por melhores condições de trabalho. Então temos que lembrar do ludismo, né, que foi um marco na história, onde Lude ele convenceu os seus colegas de trabalho a quebrar as máquinas da fábrica onde ele trabalha, porque eles acreditavam que era a máquina que estava causando todos aqueles problemas sociais, né? A desigualdade, a fome, o excesso de trabalho. Então as pessoas estavam exaustas, cansadas, doentes. Então assim, esse movimento ludista aí, a gente deve lembrar dele, é importante, tá? As associações operárias, a Carta do Povo também, e algumas conquistas que ocorreram nesse momento. Pessoal, quando nós falamos de Revolução Industrial, nós temos que lembrar que essa é a primeira Revolução Industrial. Houve outras revoluções industriais, tá? A segunda Revolução Industrial, com o advento do petróleo e hoje também a tecnologia, né? Nós estamos vivendo revoluções industriais constantes. O homem passa por fases, né, do seu processo produtivo. Nós temos que analisar tanto as coisas positivas que a máquina atribui a nós, seres humanos, também como os aspectos negativos. Então, vocês imaginam, qual é a função do motor na primeira Revolução Industrial? É a invenção das máquinas. Então, o homem passou... Eu falei da primeira produção dos sapatos, né? Demorava meses para chegar um sapato, tinha que encomendar um sapato. Hoje um sapato é feito em questão de minutos, né? Então aumentou-se a produção, diminui-se o tempo, né, de produção, e também diminui-se o gasto de energia. Então
quando nós nos referimos à revolução industrial, é uma revolução, é uma transformação de energia e de tempo. Vocês imaginem, nós temos que viajar. Como eram as viagens antigamente? A carroça. Hoje nós viajamos de carro, então o motor ele poupa o nosso tempo, diminuição do tempo e diminuição de energia, né? Nós cansamos menos, ou mesmo se eu vou de a pé para a escola, eu demoro 20 minutos, se eu for de carro eu demoro 5 minutos, então a máquina ela me poupa tempo e energia. Outra questão também importante é a questão do consumismo, né? Como nós consumimos hoje, é uma reflexão para nós pensarmos. A máquina trouxe ao homem, então, uma qualidade de vida, mas também trouxe o consumismo. Hoje nós consumimos muito mais, atrelado a isso a poluição, né, a desigualdade social, enfim. A Revolução Industrial traz uma série de questionamentos, tanto históricos como também filosóficos, a respeito das transformações que ocorreram a partir da invenção da máquina. Pessoal, esse é o resumo, então. Eu espero ter contribuído com vocês nesse resuminho. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagens que eu estou à disposição de vocês, ok? Um abraço, fiquem com Deus, se protejam, tá? Vamos ter fé que logo estaremos novamente juntos aí presencialmente. Um abraço, fiquem com Deus.